Pessoal, muito boa noite a todos. Quero agradecer imensamente em nome da FIA, em nome do Procede, que é o Programa de Capacitação da Empresa e Desenvolvimento da FIA. Quero agradecer a todos pela presença. Zarinha, como vai você, Zarinha? Tudo jóia? É muito importante que nós comecemos este segundo semestre, já hoje, dia 2, com um assunto bastante palpitante, né? Customer Experience. Nós estamos procurando trazer para o MBA Gestão Empresarial um conjunto de encontros de prática de gestão empresarial. Quer dizer, este é o primeiro dessa série com esse nome, que nós procuramos trazer o apoio de 4 pilares para esses encontros. É o pilar que são nossos alunos brilhantes do MBA Gestão Empresarial, os nossos ex-alunos brilhantes executivos que já estão no mundo corporativo, empresários que estão no mundo corporativo e nossos professores. Hoje, por exemplo, vamos ter, nessa inauguração, a professora Giovana Vieira, que nos brinda aqui com sua presença, e nós agradecemos muito, professora. Muito obrigada. O nosso ex-aluno, Gabriel Gerbasi, também brilhante aluno que foi, brilhante executivo, com excelente carreira, que nós agradecemos muito a você, Gabriel, por estar também nos brindando com esta participação hoje. Rapidamente, só queria dizer que, rapidamente, o Gabriel, engenheiro industrial, no Brasil e no exterior, né? na Universidade de La Coruña, na Espanha, com MBA Gestão Empresarial e outro MBA também pela FIA, né? Com vasta experiência empresarial em relações com clientes, Coca-Cola, Reckitt, onde ele está hoje. Enfim, nós teremos hoje um executivo experiente para falar de Customer Experience com a professora Giovana Vieira. A professora Giovana Vieira é economista muito bem formada, com mestrado pela FIA em Administração de Empresas, diretora da Evolui Business, vasta experiência empresarial, professora da FIA e de outras escolas de negócio também, né? Esteve recentemente em Harvard, participando de um curso sobre inovação em serviços. Quer dizer, é autora de um livro aí que está vendendo, bombando, ferramentas para obter sucesso no comércio eletrônico B2B. Professora Giovana, muito obrigado também a você pela gentileza da sua presença, da sua participação. Deixo com você e com o nosso ilustre Gabriel Gerbasi nossos agradecimentos e a palavra e o microfone para que vocês prossigam. Muito obrigado e sucesso. Bom, muitíssimo obrigada à FIA, né? É um prazer estar aqui com o seu Almir e com o professor Adelino e com todo mundo. Eu queria começar dizendo, sejam todos, mas todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo sobre experiência do cliente, né? E a gente vai conversar sobre um tema que é atual, é muito recorrente. Mas eu vou começar dizendo o seguinte: antes da gente falar da experiência do cliente, a gente precisa entender por que hoje isso é tão importante. A gente vem de um processo de transformação digital, muito uso de tecnologia, onde os produtos estão muito próximos, onde os serviços estão muito próximos, e a partir daí a gente começa a pensar na experiência do cliente como grande diferencial dentro das organizações, como aquilo que vai fazer o cliente se sentir engajado, né? E a marca vai ter reputação. Eu e o Gabriel discutimos muito esse assunto, porque tem o lado prático, né, Gabriel? Tem o lado que tem que a empresa dar resultado. E para começar esse bate-papo, eu vou perguntar para o Gabriel. Gabriel, faz sentido na estratégia de negócio de uma empresa a gente pensar em experiência do cliente como vantagem competitiva? Você conhece alguma empresa que trabalha assim? Boa noite, turma. Primeiramente, agradeço o convite, agradeço a todas as honras que o professor fez aí, que eu estou me sentindo lisonjeado. É até gostoso começar um bate-papo assim, né, professora? Então, vamos lá, te respondendo um pouco, respondendo a pergunta, mas trazendo a seguinte reflexão, né, pessoal? Nós, seres humanos, né, nós somos muito emotivos. E o que acontece? Inclusive, a gente tem uma parte do cérebro chamado de sistema límbico, que é a parte que se baseia nas emoções para as tomadas de decisões, para as nossas tomadas de decisões do dia a dia. E por que é importante a gente saber disso quando a gente vai falar de experiência do consumidor, experiência do cliente? Por quê? Porque o cliente ele leva em consideração 3 coisas para criar sua percepção de valor no nosso serviço ou no nosso produto, que é extremamente importante. Primeira coisa que ele leva em consideração é o produto que ele está comprando,
produto em si. Segunda coisa é a atmosfera, ou seja, a loja que ele está comprando, o site que ele está comprando, o trailer de lanche que ele está comprando, independente, a atmosfera que ele está. E terceiro, o atendimento. Então, é extremamente importante as empresas levarem todo esse ciclo em consideração, alinhando muito bem, né, as pessoas e processos com o objetivo da empresa, para, assim, gerar uma experiência do consumidor. É um pouco disso, não sei se eu te respondi, professora. Isso, Gabriel. E uma coisa que você falou que é importante, que eu quero deixar claro aqui, você falou sobre atendimento do cliente dentro do processo de experiência do cliente, né? A gente precisa ressaltar que a experiência do cliente começa um pouco antes, desde a necessidade do cliente em relação ao produto ou ao serviço, percorre toda a jornada de compras do cliente até o possível descarte. E quando a gente fala em experiência do cliente, a gente precisa ressaltar que é aquilo que o nosso cliente vai sentir, né? Que é aquilo que a nossa marca quer de fato que o cliente tenha como emoção. Sabe aquela coisa que você fala, ufa, agora eu me encontrei. Então, esse é o ponto. Mas tem uma preocupação que a gente discutiu muito, que a experiência do cliente tem que trazer resultado. A gente tem que enxergar resultados efetivos de vendas dentro das organizações. A experiência do cliente tem que trazer recorrência, tem que trazer engajamento, né? Porque senão é apenas um custo. E quando você falou atendimento ao cliente, vem a palavra tecnologia, né? E qual é a dose certa de tecnologia para a gente usar dentro da experiência do cliente? A gente está tendo aí uma necessidade de um combo, de um ajuste, né? Você quer falar um pouco sobre isso, Gabriel? Acho que você tem uma boa experiência para nos contar. Tenho. Quando a gente fala de tecnologia dentro da experiência do cliente, é uma coisa que é uma balança que a gente tem que equilibrar muito bem entre a tecnologia e o humano, né? A humanização. Porque no nosso bate-papo, eu contei para você um pouquinho, eu falei, olha, é interessante, é super importante, eu vou trazer primeiro um case, um caso, que acredito que muitos já passaram, que é, por exemplo, quando a gente ia, pelo menos eu que sou do interior, eu ia viajar nas férias, eu sempre passava, por exemplo, num Graal, há 10 anos atrás, vamos pensar 5 anos atrás, a gente passava no Graal, aí a gente tinha aquela experiência super gostosa de comer os salgadinhos do Graal, o pão semolina, beleza, aí você ia para a fila do caixa, aí você tinha uma experiência péssima, porque era aquelas filas quilométricas para você ser atendido. E aquilo já te gerava até um pequeno arrependimento. Nossa, deveria ter parado em outro posto, porque aqui tá horrível. Então, como que foi resolvido esse problema que eles conseguiram sanar grande parte deles? Hoje você vai no Graal, lá você vai ter o self-checkout. Então, eles conseguiram diminuir essa questão das filas, por exemplo, o tempo médio lá da fila, gigantescamente, porque eles colocaram 10 auto-checkouts e colocam uma funcionária que estaria no caixa para ajudar e auxiliar essas pessoas no pagamento ali, né? Então, isso gera uma experiência gostosa para o cliente. Então, esse tipo de tecnologia, ajuda demais. Aí, isso é o ponto positivo. Por que eu falo que é uma balança que a gente tem que tomar cuidado nesse equilíbrio? O que a gente está vendo muito das empresas? Colocar os bots lá, né? Os chatbots. O famoso WhatsApp 100% automático. Aí você vai lá, você quer fazer uma reclamação, uma sugestão, ou perguntar alguma coisa para uma empresa, e aí você está falando só com o robô. Tem robôs que é extremamente só o robô, e ele acaba respondendo coisas que você não quer, não é isso que você está perguntando, e você não tem opções de falar com atendimento pessoal. Então, isso gera uma frustração. Por isso, cuidado com a tecnologia. E aí, a gente já vê outras empresas já humanizando esse atendimento de chatbot. Coloca um nome, coloca um personagem, a fotinha. A gente tem alguns exemplos, né, da Magalu, do Bradesco. E essa humanização dentro da tecnologia, acho que esse mix é super importante, viu, professora? Isso eu chamo de combo digital, sabe, Gabriel? Eu acho que é a gente entender que não há uma receita de bolo, né? Primeiro a gente tem que entender a estratégia do negócio, conhecer os nossos clientes e estabelecer quanto de tecnologia e quanto de fator humano a gente vai usar no atendimento para gerar experiência. Agora, tem um fator que é primordial.
À medida em que o fator humano se torna escassez, e aqui a gente está com um economista de formação, então é complicado falar sobre escassez nesse momento, mas estudar a escassez mostra que é um fator raro, portanto é um fator esperado e é um fator caro. Então, a gente está transformando o fator humano num fator de escassez no atendimento ao cliente. Isso significa que as empresas precisam treinar muito bem o fator humano, precisam treinar muito bem as pessoas. Por quê? Quando elas vão ter contato com o cliente, tem que ser uma experiência memorável. Porque hoje o cliente não fala mais com as pessoas, normalmente se fala com tecnologia. Então, o combo digital, essa dosagem correta para gerar uma experiência é super importante, né? Então, não é só tecnologia e não é só fator humano. É efetivamente a dose entre esses dois, correto? Concorda, Gabriel? Muito, muito. E aí, linkando essa questão da tecnologia que você está falando, vamos pensar nos empresários dessa sala, vamos pensar nas pessoas que têm marcas dessa sala, né? Por exemplo, antes de tudo, deixa eu contextualizar. O que é uma marca, né? Uma marca é uma promessa que a empresa faz para o seu consumidor, do que ela pode entregar. E aí, a marca, ela identifica profundamente uma empresa e os produtos dessa empresa, né? A empresa tem uma marca, ela lança vários produtos dessa marca. Por que é super importante essa dosagem da tecnologia com a humanização para gerar a experiência do consumidor? Uma vez que eu me frustro com um produto ou um serviço da sua marca, imagina o caos que eu posso gerar na tua marca como um todo. Tive uma experiência com a marca da empresa Giovana, né? Tive uma experiência ruim com um dos produtos da marca empresa Giovana, por quê? Porque eu fui muito mal atendido pelo chatbot, ou a Giovana não tem um CRM que consegue conversar com os meus interesses, e ela me manda uma mensagem que não tem nada a ver, um marketing direcionado que não tem nada a ver, e isso me gera uma má experiência. Eu, Gabriel, não vou comprar mais nada da Giovana. E eu, Gabriel, como consumidor, eu sou muito forte em propagandas boas ou ruins da sua marca. Qualquer consumidor, lembra, a propaganda é a alma do negócio e a melhor propaganda é o boca a boca. Uma vez que eu falo mal da tua marca, olha só o caos que gera essa experiência ruim que o teu atendimento mal balanceado entre tecnologia e pessoa gerou no negócio, sabe? Pois é. E pegando esse gancho, você falou uma palavra super importante, CRM, né? O que eu sempre olho, o que a gente sempre vai ter que pensar? A experiência do cliente necessita de dados. Então, para uma empresa pensar em desenhar uma experiência, por quê? O que é uma experiência? A gente é uma grande orquestra, né? Onde todos os instrumentos tocam simultaneamente uma linda canção. Por quê? O nosso cliente ele vai lembrar da melhor experiência e da pior. E com muito mais ênfase a pior experiência. Pior. Então, uma empresa para trabalhar com isso tem que ter minimamente um CRM, mas não é só instalar o CRM na empresa, pessoal. É fazer com que o CRM tenha vida, né? Faça parte da estratégia, que a empresa inteira conheça o cliente. Por quê, Gabriel? Você concorda que uma das coisas que mais irrita nesse padrão de experiência é você liga uma vez, conta a sua história. Você liga de novo, tem que recontar toda a sua história, como se você não fosse nem conhecido, né? Eu costumo dizer o seguinte, todo mundo gosta de banco digital, né? Quando eu me lembro que eu perdia 2 a 3 horas para pagar as contas alguns anos atrás, eu tenho vontade de arrancar os meus cabelos que hoje são brancos. Mas quando tem um problema, a gente quer falar com alguém, a gente quer ter essa experiência, né? Então, e o Brasil tem uma característica que a gente ainda tem muito para percorrer, né? 78% das pessoas não gostam de fazer sequer uma reclamação no pós-venda das empresas no Brasil, porque elas não são atendidas, né? Então, partindo desse pressuposto, qual que é a necessidade de pesquisa, de ferramentas adequadas para a gente gerar essa experiência do cliente com qualidade? Olha, eu acho que vamos colocar todo mundo na mesma página, né? Porque a gente já está tão acostumado com essa palavra CRM, né? Vamos colocar todo mundo no mesmo padrão para a gente começar a falar sobre isso. Então, pessoal, o que é o CRM que a gente está falando aqui? É como se fosse um banco de dados. Vamos pensar numa empresa varejista, vamos pensar num grande supermercado. Esse grande supermercado, ele cria um banco de dados
com todas as suas informações, o cadastro do cliente. Então, tem lá o Gabriel Gerbasi, aonde eu moro, qual o meu telefone, qual o meu e-mail. É a primeira premissa do CRM. São as primeiras informações que esse CRM capta. Depois, esse CRM, esse grande banco de dados que a gente está falando, que esse cliente está construindo, ele vai captar todos os produtos que eu compro. Os produtos que eu compro, a frequência que eu compro, o meu ticket médio, ele capta tudo. Então, assim, tudo que eu fiz lá no supermercado, ele vai guardando essa informação. Isso é o CRM. Ok. Dado essa explicação do que é o CRM, por que esse tal do CRM é importante? Esse banco de dados é super importante. Porque, por exemplo, quando uma indústria, vamos pensar aqui na RECT, onde eu estou. Indústria, eu quero fazer uma propaganda de um produto, vou falar aqui um produto que a gente lançou recentemente, que é o repelente SBP Baby, que é um repelente com uma tecnologia única que você pode passar em bebês a partir de 2 meses de idade, que nenhum outro concorrente tem essa tecnologia. Então, assim, é um baita produto. Só que se eu não falo com o público certo, de nada adianta, eu não vou vender esse produto, porque eu não estou falando com o público certo, por exemplo. E eu posso, inclusive, gerar uma experiência ruim, do tipo, nossa, que empresa chata, fica me mandando mensagem de repelente de bebê, eu nem tenho bebê. Então, para que serve o CRM? Eu pego essa base de dados do varejo e direciono o meu marketing. Então, eu vou pegar lá pego pessoas que compraram nos últimos 3 meses fralda, ou que compra leite NAN, ou que compra coisas para bebês, né? Então, é esse público que eu quero falar. Então, eu pego o CRM do cliente e falo, eu quero mandar filtra para mim quem comprou esses itens e eu quero falar exatamente com essas pessoas. O que acontece quando eu impacto, marca, SBP, impacto esses clientes com SMS, ou com um WhatsApp, ou com um e-mail, eu não vou gerar uma experiência ruim. Por quê? Porque eu sei que aquele cliente está vivendo aquilo naquele momento. Então, assim, a chance de dar ruim é muito pequena, sabe? E aí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas a gente só está falando do varejo? Não, né? O mercado B2B também a gente precisa considerar a experiência do cliente. Também nós precisamos ter dados, né? A indústria cada vez mais precisa entender o consumidor final. Então, ter dados, ter informações são importantes para que a gente possa definir quais os produtos nós vamos lançar, como nós vamos nos comunicarmos, que tipo de tecnologia nós vamos usar, e tem algo que, assim, é de suma importância. A gente está vivendo um momento de 3 grandes pilares: a falta de tempo do cliente, a falta de confiança do cliente nas marcas, porque muitas marcas estão se tornando esquizofrênicas, mudando toda hora e perdendo a conexão, e, evidentemente, a questão da atenção, né? Vocês já se deram conta do que é hoje ter a atenção de um cliente? Do que é ser relevante para um cliente? Do que é ganhar 1 minuto do tempo de um cliente? Então, quando a gente pensa na experiência, a gente pensa em ter os dados, em ter um CRM ou ter outros mecanismos, porque cada negócio exige um mecanismo diferente, a gente traz para a nossa agenda a preocupação de colocar o cliente no centro das atenções. Por quê? Se você está falando de experiência, pessoal, não tem experiência do cliente se o cliente não estiver no centro das atenções. Então, a gente precisa parar de pensar de dentro para fora e admitir de uma vez que o pensamento tem que vir de fora para dentro, né? A empresa tem que ser orientada para o cliente, não para vender produtos. Esse é o ponto. A gente precisa amadurecer e entender que empresa nenhuma vende produto, empresa vende soluções, né? E a partir do momento que vende soluções, tem que ter serviço. Se tem que ter serviço, tem que ter experiência. Se tem que ter experiência, tem que ter dados, né? Porque senão você não gera recorrência. Você tem um exemplo super bacana dos cash and cares. Isso, conta pra gente. Tá, conta. Vamos lá, deixa eu tentar, porque assim, eu não sei a faixa de idade das pessoas aqui, porque eu só estou vendo a quantidade de pessoas. Mas tem alguns de vocês que provavelmente lembram do macro atacadista. O macro atacadista foi uma das primeiras redes, foi a primeira, inclusive, a primeira rede que veio para o Brasil com o DNA de cash and care. O que seria esse DNA de cash and care, que hoje a gente conhece como atacarejo, né? O cash and care era aquele grande supermercado que ele ia vender para indústrias, para os CNPJs, né? Para pessoa jurídica,
Só que ele ia vender focado muito em preço e quantidade. Então, ele vendia grandes pacotes de coisas com um preço super baixo. Só que você ia na loja, era uma loja que não investia em experiência do consumidor. Era uma loja escura, muitas vezes suja, que, tipo, a preocupação não era atender bem as pessoas, mas sim proporcionar um bom preço. Então, ok, era muito pensada e pautada só em preço. Beleza. O que foi acontecendo com o passar do tempo? O consumidor, ele foi se tornando cada vez mais exigente, né? Gente, com a quantidade de informações que nós temos hoje na mão, com a tecnologia, entro, pesquiso o preço, tem informação, sendo bombardeado de informação o tempo todo, o que aconteceu? O consumidor foi ficando mais crítico e mais exigente. Foram aparecendo outros concorrentes que a gente começou a chamar de atacarejo, que ele passa a atender tanto o atacado quanto o varejo, né? Ou seja, a pessoa física e a pessoa jurídica. E aí, o conceito inicial seria esse, ó, vamos trazer preço baixo e pouco serviço. Só que aí, o que aconteceu? Eles viram que só pouco serviço não adiantava. Então, eles começaram a copiar o hipermercado. Ó, eu não tinha uma seção de hortifruti com frutas frescas, legumes frescos, mas o meu cliente está pedindo, então eu vou ter que colocar um hortifruti. Beleza. Ó, meu cliente está reclamando que a iluminação é muito escura a minha loja, e eles não gostam. Então, vou ter que aumentar a luminosidade da minha loja. Isso encarece a operação. Ah, estão reclamando que minha loja é suja. Vou ter que manter minha loja limpa. Isso encarece minha operação. E a última agora que está surgindo, que é uma das coisas mais caras quando a gente olha para o varejo, é colocar açougue dentro do atacarejo. E açougue encarece muito a operação, só que é uma exigência do consumidor, porque o consumidor tá lá, eu quero carne também. Por que aqui não tem carne, sendo que eu vou num hipermercado tem carne? Então a gente vê essa evolução do cash and care se aproximando bastante dos superes e hipermercado. Por quê? Porque a experiência do consumidor ela está sendo levada em conta na loja. Então isso é super importante. E se eles não acompanham, saem do mercado. Esse é um ponto que a gente discutiu bastante nos bastidores. Por quê, pessoal? Quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente não pode considerar só o nosso mercado ou só a nossa empresa. Porque na medida em que um consumidor ou um cliente tenha uma boa experiência em qualquer lugar, em qualquer empresa, a régua vai subir, né? Porque esse consumidor ele passa a entender que aquela experiência boa que ele teve, por exemplo, lá no supermercado, ele quer encontrar no varejo de roupa, ele quer encontrar na empresa que ele liga, a régua sobe demais. Então, isso a gente chama de concorrência assimétrica dentro da experiência do cliente. A sua empresa não vai estar competindo só com empresas semelhantes à sua. Qualquer empresa que hoje oferte uma experiência bacana passa a concorrer com você. O que significa que você tem que ter um olhar muito maior. Só que eu defendo uma coisa que assim, a gente não precisa gastar tanto dinheiro para gerar uma boa experiência, né? A experiência ela é construída de pequenas coisas, às vezes de uma pequena atenção. Ser chamado pelo nome ainda consta no top das necessidades de um cliente, né? A gente teve o McDonald's passando por toda uma mudança agora e a pesquisa dele acusou o seguinte: tirem os chapéus do pessoal do caixa, nós queremos olhar os olhos das pessoas. Então, pessoal, experiência do cliente a gente faz com o ser humano, e ser humano gosta de ter emoções, ser humano quer sensações, né? Então a gente precisa medir isso. Por quê? A experiência do cliente é algo caro, é caro você fazer isso bem feito, e você tem que aprender a conectar a experiência do cliente para que ela ajude e interceda na parte da construção do valor da empresa. Porque se você ficar gastando e não trouxer mais vendas, não trouxer venda recorrente, não trouxer o valor intangível, né? O que é valor intangível, pessoal? Reputação, engajamento e marca, né? É isso que mostra se a sua empresa está indo bem. E isso é muito importante, não é isso, Gabriel? Muito, 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 muito. Que legal. Olha só você conectando o sistema límbico que eu falei lá em cima, né? Da questão da emoção, das nossas tomadas de decisões, da importância
para a experiência do consumidor, muito legal. Deixa eu só voltar um pouquinho, professora, que eu quero trazer um exemplo para a prática da importância da gente escutar o consumidor, do consumidor ser sempre o centro da bússola das tomadas de decisões da empresa, tá? Eu tenho vários exemplos, mas eu vou puxar um pouco a sardinha para a empresa que eu estou no momento, que foi um sucesso de lançamento, porque o que nós fizemos? Nós fomos escutar os nossos consumidores. O principal produto da Rect hoje é o Veja Multiuso, aquele azulzinho que muitas pessoas têm nas casas, né? E aí, o que acontecia? A gente foi e falou assim, queremos melhorar cada vez mais nossos produtos, e a gente começou a escutar bastante os consumidores, tá? O que a gente poderia fazer de melhor, né? Como eu agrego mais valor a essa marca? E aí a gente viu que tinha a famosa misturinha que as donas de casas faziam. O que era a misturinha? Elas pegavam os multiusos em geral, Veja, e misturava com bicarbonato de sódio e com álcool, né? Por quê? Porque o bicarbonato potencializava a limpeza, etc, etc, e o álcool ajudava a evaporar mais rápido. Cara, e assim, ó, muitas pessoas responderam que elas faziam isso em casa. E querendo ou não, quando a gente mexe com produto químico, é perigoso as misturas que a gente faz. Tem gente que mistura água sanitária com desinfetante, não sei o que, é perigoso. Pode soltar gases que fazem mal para a saúde das pessoas. Então, o que a gente fez? Vamos lançar um produto do jeito que o consumidor quer. Aí nós lançamos o Veja Pore Fusion, que nada mais é que um multiuso adicionado de bicarbonato de sódio e álcool. Gente, foi um sucesso, está sendo um sucesso. Por quê? Porque a gente ouviu o consumidor. Levamos em consideração a experiência do consumidor. Agora, a gente tem um outro desafio quando a gente pensa em experiência do cliente, que é uma palavra também que a gente está usando muito, omnichannel, né? Omnichannel, disponibilizar o produto em todos os canais, né? E isso traz um desafio extra para a experiência do cliente, porque você precisa de uma padronização, né? O cliente, ele não está comprando do canal online ou do canal físico, ele está interagindo com a sua marca. E isso precisa estar bem alinhado. Por quê? Isso pode gerar um problema quando a gente está falando de experiência do cliente. A gente está assistindo isso. A gente está assistindo a expansão da venda online de algumas empresas e com dificuldade. A gente está falando de um outro modelo de negócio chamado ecossistema digital, né? Prestem atenção nisso, porque isso é talvez um dos maiores desafios das empresas hoje, se tornarem o único local de compra do cliente, né? E isso agregando várias outras categorias de produtos no negócio. A gente está vendo a Riachuelo fazendo isso muito bem. Ontem as farmácias foram autorizadas a ter a prática de fazer os exames laboratoriais, né? Olha quanta coisa a gente vai agregando nos modelos de negócios e precisando manter essa experiência, né? Gabriel, quando a gente pensa nisso, a gente fala um pouco de inovação, né? Porque assim, os negócios vão precisando de inovação, e a gente discutiu ontem, inovação, pessoal, é a capacidade de transformar oportunidades em produtos ou serviços que tragam dinheiro para a empresa. Não adianta a gente inovar um foguete para a NASA, isso não vai trazer dinheiro para as organizações, muito pelo contrário, né? Você sente aí no varejo como que está essa coisa da experiência, da inovação? Conta um pouco para a gente. Meu Deus, essa palavra omnicanalidade está no nosso DNA agora. A gente só fala de omnicanalidade, porque é super importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pode ser que, tipo, nem todos estejam na mesma página quando a gente fala de omnicanalidade. Vou dar um exemplo. Eu, Gabriel, vou a uma loja física, e eu aposto que muitos de vocês já fizeram isso. Vou numa loja física provar um tênis. Cheguei lá na loja, provei o tênis, gostei. Aí eu falei, vou olhar na internet quanto custa. E às vezes você olha lá na internet, no site, às vezes da própria loja que você está, e o preço está mais barato, né? Aí você fala, ai meu Deus, o que eu faço agora? Eu vou comprar no site. Eu compro no site, eu compro aqui. Aí você fica naquela indecisão. Isso é um pouco da omnicanalidade, que é estar tudo linkado. Eu tenho que estar com as mesmas estratégias na loja, no site, no app,
assim, é muito esse ecossistema que a professora falou. A gente tem um exemplo clássico de ecossistema, que nem Renner, Riachuelo, Magalu, que você tem lojas físicas, você tem sites, você tem apps, e a grande dificuldade é manter todas as estratégias conectadas para que você atenda bem o cliente, independente em qual das plataformas ele for comprar, né? Então, uma coisa que acontece muito com a explosão da venda online, né? Vou entrar nos aplicativos de delivery, que hoje a gente tem vários exemplos, né? Então a gente tem iFood, Rappi, Corner Shop, vários outros entrantes no mercado, Seu Gil, vários outros entrantes no mercado. E aí o que acontece? Eu entro, coloco lá no meu carrinho todos os produtos, porque tá falando no sistema lá que tem o produto, e finalizo a compra. Quando chega na loja, o comprador não encontra o produto. O comprador não, o entregador não encontra o produto. E aí isso gera uma frustração, gera uma má experiência do cliente, sabe? E é complexo a gente balancear isso. Por quê? Porque a loja é viva. A loja está mudando o tempo todo. E como eu conecto isso com o aplicativo? Então, a gente cria alguns parâmetros, cria processo para limitar a um estoque mínimo, para falar no app. Então, assim, esse balanço que a gente está buscando como indústria. Agora, a gente chega num ponto do nosso bate-papo que a gente precisa dar um passo para trás, né? Porque a gente fala, olha, a gente precisa da experiência do cliente, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de inovação, mas, invariavelmente, nós precisamos que as empresas entendam que isso não é um departamento dentro da empresa, né? É uma cultura, né? Precisa passar por cultura, pelos processos da empresa. E é invariavelmente também necessário que a gente tenha indicadores, porque aquilo que a gente não consegue medir, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue quantificar. Então, a gente precisa começar a estar preparado para mudar as métricas de avaliação, né? Olhar só margem, faturamento, número de clientes atendidos, não vai te mostrar se seu cliente está tendo uma boa experiência ou não. Muito pelo contrário, você vai ficar no escuro. Você precisa medir o esforço do seu cliente em comprar na sua empresa, né? Se seus processos estão funcionando ou não, se o seu cliente se sentiu feliz ou não, né? Quanto foi o atrito, né? A gente não para pensar. A nossa empresa está aumentando o atrito de compra ou diminuindo? Porque isso tudo vai desgastando o cliente, né? E tem uma coisa que é fundamental, pessoal. Se a gente fala de experiência do cliente, a gente precisa falar de experiência do colaborador. Ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, a gente não pode dizer que uma empresa vai ter uma experiência do cliente fantástica se os seus colaboradores não têm uma experiência boa dentro da organização. Na sua empresa, você já está com esse tipo de indicador, medindo a experiência do colaborador e que pode impactar na experiência do cliente, Gabriel? Muito, muito. E aí, quando a gente fala de indicadores de experiência, você trouxe o ponto fundamental. Antes de eu criar qualquer tipo de indicador, eu tenho que ter ciência que se o meu funcionário, se os funcionários da minha empresa não estão felizes ou contentes com a cultura, com o processo, com as coisas que estão acontecendo, imagina como o meu cliente vai ser atendido por esses colaboradores que estão infelizes. Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente sempre, pessoal, mantenha os seus colaboradores felizes, faça a leitura, lembra que a gente falou, consumidor no centro. Para você empresário, você tem que ter seu colaborador no centro também. Porque se não tiver seu colaborador no centro da bússola, cara, nada do que você espera para o seu consumidor vai acontecer, sabe? E aí, a parte cultural é fundamental. E quando a gente fala de cultura, a gente fala de missão, pensa só em missão, visão e valores, aquilo que está lá nas paredes das empresas. Só que se aquilo não tiver enraizado na cultura de vocês, e vocês não ficarem batendo na tecla toda vez da experiência do consumidor, isso nunca vai virar uma cultura mesmo. Então, a gente nunca vai conseguir realmente ter uma boa experiência do consumidor para o longo prazo. E a gente sabe que... E isso não é tão simples, né? A gente assistiu aí esse primeiro semestre do ano uma empresa de 77 anos indo para o lixo, a Tupperware. A gente viu a Tokstok indo para falência, a gente viu o Mamaro, que é uma empresa extremamente tecnológica, também com dificuldades. Então, o que a gente percebe, pessoal? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra.
nem tanto a tecnologia, nem tanto ao humano. A gente precisa ter uma estratégia de negócio, precisamos conhecer o propósito da nossa empresa, desenhar bem a estratégia do consumidor, a experiência e ter maturidade para entender que não é de um dia para a noite, que as coisas são construídas dentro da empresa e que a gente precisa ter uma direção, porque senão o cliente fica perdido, na verdade, Gabriel, ele não sabe quem é a marca, o que a marca quer entregar, e aí a comunicação não acontece. A gente já está estourando, hein, Gabriel, 41 minutos. Passa que a gente nem vê, né? A gente vai ficar aqui até amanhã. Eu queria que você assim, desse o seu recado final, pensando na experiência do cliente nos próximos anos, né? Como é que você vê esse cenário? A gente vai continuar tendo esse investimento? Muda, não muda? O que é a sua percepção? Olha, a empresa que não conectar... É assim, ó, o resumo da ópera, a empresa que não entender a importância da experiência do cliente para o negócio dela no curto e longo prazo, essa empresa está perdida. Por quê? Porque no final das contas, se ela não conectar isso dentro da cultura, ela vai perder o cliente e pensa, experiência do cliente é sinônimo de lucro. Lucro. Eu fidelizo o cara, ele vai continuar comprando minha marca, comprando meus produtos. Então, é super importante as empresas colocarem isso para dentro da cultura. Eu concordo com você. Quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente está pensando em perenidade, a gente está pensando em vantagem competitiva, a gente está pensando em gastar menos com CAC, em ter um LTV maior, né? Em garantir que a empresa esteja no mercado. E a gente precisa pensar sempre, assim, não é estático, a experiência do cliente não é estática, porque o consumidor muda, né? Se eu pudesse deixar um recado aqui, eu diria o seguinte, Gabriel: vamos começar a prestar mais atenção no consumidor. Vamos prestar atenção no comportamento das pessoas, né? Porque quando as empresas se afastam das pessoas, elas perdem o referencial daquilo que elas querem. Então, esse é um ponto. E ter clareza é o seguinte: tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas tem que dar lucro, né? Então, assim, tem que desenhar aquilo que você pode. Eu costumo dizer o seguinte: você não precisa entregar aquilo que você não prometeu, mas é sua obrigação entregar aquilo que você se comprometeu, né? Então, é um pouco disso. Gabriel, eu estou muito feliz por ter dividido esse espaço aqui com você, fico muito honrada, né? A gente está chegando aí quase em 45. Luciane, a gente vai abrir um pouco para as perguntas, pode ser que a gente queira ter algum debate, alguma coisa, acho que é providencial. Muito obrigada por enquanto. Vamos ver o que as pessoas acharam do nosso trabalho, porque afinal de contas, eles são os clientes. Exato. Parabéns, professora, parabéns, Gabriel. Nós já temos uma pergunta aqui enviada pelo Rafael para o Gabriel Gerbasi. Eu vou ler aqui para ficar mais fácil, Gabriel. A pergunta do Rafael é: com a atualização das inteligências artificiais que conseguem fazer mapeamento de perfis de consumo em segundos, tendo acesso às nossas pesquisas na internet, acesso de redes sociais, como não ser substituído em um curto, médio prazo? Nossa, é uma pergunta assim, de 1 milhão, hein? É uma pergunta de 1 milhão. Vamos assim, para uma consultoria já. quando Vamos fazer o a curso gente... da FIA. A gente vai precisar fazer o curso da FIA. É assim, ó, quando a gente fala em ser substituído, é um medo que a inteligência artificial traz na gente sempre, né? Ainda mais quando agora saiu a questão do chat OpenAI lá, como é que chama? Chat GPT. Tipo, muita gente, ai meu Deus, vou perder um emprego, nossa senhora, tal. Mas, gente, pensa, a gente vai ter que se adaptar para ajudar na tecnologia. Imagina que sempre precisará de pessoas trabalhando para o sistema, para as tecnologias. Talvez diminua a quantidade de pessoas. Eu estou pensando no chat GPT porque eu já discuti sobre isso, mas aí eu já linko com a tua pergunta. Mas vai diminuir a quantidade de programadores, porque o ChatGPT já dá o direcionamento. Mas vai ter que ter gente trabalhando no ChatGPT, ou empresas correlatas que vão aparecer, com tecnologia artificial, etc, etc. Então, eliminar o fator humano é um pouco daquilo que a gente falou. Acho difícil,
no curto e no médio prazo não consigo enxergar isso, a não ser que no futuro venha aquele da invasão das máquinas e acaba com o ser humano, mas acho muito, muito difícil. E aí, pensando na tua pergunta da captação, quando a gente traz, né, da captação de informação em real time, das redes sociais, etc., eu acho que isso, inclusive, vai ser bem bom, porque a gente vai ter mais dados, a tecnologia vai mastigar para a gente mais esses dados, e a gente, inclusive, às vezes, já gerando output, a gente só vai pegar esse output e aplicar. Então, continua o ser humano ali, e para a gente é bom essa tecnologia. Professora, você que trabalha com isso, me ajuda? Eu vou dizer uma coisa, né? O ser humano tem algo que a tecnologia não tem. A tecnologia ela é capaz de responder a perguntas que já foram feitas. Nós temos a capacidade de antever soluções que não existem. Então, até aí, a gente tem muito chão para passear, tem muita coisa. Tem mais alguma pergunta, Lu? Que a gente já está aí com o tempo quase Obrigado, chegando. Rafael, pela pergunta. No chat nós não temos nenhuma pergunta, mas se alguém mais tiver interesse em fazer uma pergunta, pode abrir o microfone. Enquanto alguém abre o microfone, eu fui vendo as mensagens subindo, então, assim, a gente fica muito feliz em ver que as pessoas gostaram do nosso bate-papo e nós estamos aqui para isso, né? Tem mais... Muito obrigada, Tayane. Amei o bate-papo, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta, até que eu escrevi aqui no chat. Boa noite, meu nome é Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia. Eu coloquei assim, casos de inovações mal sucedidas são frequentes, né? E as estatísticas mostram isso, né? Por que que isso acontece? Tá? Eu tenho um direcionamento. Primeiro que a inovação não é algo fácil, né? Não é algo fácil. E aí a gente precisaria separar a inovação incremental de inovação disruptiva. E muitas vezes, no processo de inovação, você está fazendo testes, você está fazendo MVPs, você vai realmente descartar. Então, esse percentual é bastante significativo. E tem um outro lado, Ricardo, que as empresas elas são formadas por pessoas, e às vezes uma palavra chamada ego faz com que os executivos escolham caminhos que não necessariamente são os melhores para a sua empresa. Então, você tem os dois lados da visão. A questão que inovar não é fácil, né? Cada vez é mais difícil ser disruptivo, porque as coisas já estão aí. Eu acabei de vir de um curso de fora do país e vi isso bem de perto. E tem escolhas que são ainda tomadas de uma forma errada. São alguns caminhos. Às vezes eu acho que as empresas ficam mais preocupadas com o produto e esquecem do cliente, porque tem que fazer o produto para o cliente, né? E não para a empresa, né? Eu vou te dizer uma coisa, assim, a gente ainda tem muito que caminhar, né? Você pensa o seguinte, as empresas acham que trabalham para o cliente, né? Mas, na verdade, trabalham para os seus processos, trabalham para os seus, o seu lucro interno. Então, assim, colocar o cliente no centro das atenções é algo genuíno, né? É algo que passa por cultura e amadurecimento. Mas a gente está caminhando, até porque... Ricardo, não tem outro caminho. A empresa que não enxergar isso, ela não vai sobreviver nos próximos anos. É condição básica de sobrevivência. Da mesma forma que o colaborador tem que entender que tem que ser flexível, que tem que ser resiliente, que tem que se adaptar. Então, é mais ou menos o seguinte, nós vamos ter que aprender a pivotar rapidamente. Obrigado. Professora, tem uma pergunta aqui da Tayane Nicastro. Ela gostaria de saber, para os dois, na verdade, a importância do SLA e também qual seria o SLA correto para o cliente. Digo SLA também de respostas, principalmente se houver reclamações. Olha, eu costumo dizer que tudo vai depender do negócio, né, Gabriel? Tu vai depender da necessidade. Eu acho que é difícil a gente falar um tempo correto de SLA, né? Depende muito. Eu não consigo nem tipo, chutar um tempo correto, porque aí para um banco é para um supermercado é outro, para sei lá, para um chat de uma universidade é outro. É complexo a gente falar de SLA correto. A gente precisa estudar o caso a caso, né? Para a gente não incorrer no erro, né? Acho que esse é um ponto. Eu sempre defendo isso. Não existe receita de bolo, não existe um best-seller capaz de trazer todas as respostas. A gente precisa olhar o negócio, olhar lá dentro mesmo para a gente conseguir estabelecer as relações.
Professora, tem mais duas perguntas. O Peterson, ele pergunta, né? Gostaria de fazer uma pergunta se temos uma necessidade em relação à experiência do cliente, porque cada vez mais temos grandes empresas com atendimento horrível, sendo que essa prática é adotada pelas organizações, não puxando a responsabilidade na resolução do problema. Tá. O que acontece assim? Tem um lado muito importante, né? A experiência do cliente é relativamente nova e de um outro lado, as empresas olham para a tecnologia como uma possibilidade de redução de custo e otimização de recursos. Então, vamos automatizar os processos de atendimento ao cliente. Só que, assim, se o teu processo de atendimento é ruim, o que você está fazendo é turbinar para que ele seja ainda pior usando a tecnologia, né? Então, esse é o ponto. Não é que a automatização é errada ou é ruim, é a dose com que está se usando, não é? Uma coisa não substitui a outra, sabe? Eu ouvi há algum tempo uma coisa que é importante. Você não precisa substituir as tecnologias, elas podem andar durante um bom tempo lado a lado. Então, assim, você precisa educar o consumidor, você precisa fazer. Existem empresas que usam automação e usam bem. Então, de novo, não é uma regra, depende de cada organização. Agora, o custo que se paga por uma experiência ruim é muito grande, né? E isso pesa nas empresas. A última pergunta aqui, se tem algum exemplo prático sobre respeito ao cliente? Eu tenho alguns. É que esse tá fresco na minha memória. Posso trazer, professora? Pode, claro. O que acontece? Eu comprei Esse é Pode falar. terrível. Não, é um bom. Não vou falar de coisas ruins, não. Não conta aquele horrível, não, porque senão a gente vai... É porque tem bom e tem ruim, verdade. Mas eu vou contar um bom. O que acontece? Eu comprei um Apple Watch, né? Só que eu comprei, e aí, cara, eu sou tão leigo que eu não estava sabendo conectar ele à internet, então eu estava tendo, tipo assim, uma experiência ruim de início. E eu pensei, falei, gente, da Apple, cara, o que eu vou fazer? Eu acho que se eu abrir um chamado no suporte, acho que vai ser em inglês o negócio, vai complicar minha vida. Eu falei, não sei, o que eu vou fazer? Eu falei, vou ligar. Aí o pós-venda deles me impressionou e eu senti que eles têm um respeito muito grande pelo cliente que eu não imaginava de uma empresa tão grande. O que aconteceu? O pós-venda dele foi um brasileiro que me atendeu e aí ele começou a me fazer perguntas assim básicas, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, Gabriel, você consegue compartilhar? Eu posso pedir acesso ao seu aplicativo, porque lá eles conseguem entrar dentro do nosso, ele pede acesso e entra dentro do nosso ou iPhone ou Apple Watch. E aí de lá, pelo telefone, ele foi me explicando. Ele gastou uns 40 minutos, resolveu meu problema com assim um respeito, cara, foi um atendimento tão maravilhoso que eu falei, gente, onde que eu dou 1000 estrelas para essa galera da Apple? Foi assim, ó, esses caras me ganharam. Esse suporte, esse atendimento de pós-venda que eles fizeram, esses caras me ganharam. Acho que esse é um dos exemplos. Tem maus também, tá? Mas esse é legal. Não, mas não conta. Não, vamos aquele não pode contar aqui, por favor. Aquele não pode. Não, né? lógico. Mas a gente está chegando no final do nosso bate-papo e eu queria dizer o seguinte, esse trabalho que nós estamos aqui fazendo, eu e o Gabriel, é uma amostra do que você vai encontrar na FIA, né? É uma amostra do que você vai encontrar nos cursos da FIA, porque a gente está diante de uma professora que veio da FIA, de um grande executivo que veio da FIA. Então, isso, é um prazer estar numa grande organização como a FIA. Muitíssimo obrigada, professora Almir Adelino, muitíssimo obrigada a todos presentes. Muito obrigada, Gabriel, por dividir essa noite maravilhosa comigo. Thank you so much. Muito obrigado a todos, gente. Obrigado pelo convite, professor Almir, Luciane, e obrigado por todos por estarem aqui até o momento. Pode ir lá, professor. Maravilha, Agora, maravilha. Pessoal, passo para o professor Almir para fazer o encerramento, né? E eu agradeço também o Gabriel e a professora, passando a palavra para o professor Almir. Maravilha, professora. Obrigado, Luciane. Professora Giovana, Gabriel, realmente fiquei impressionado, como de fato esperava, um show, e foi um show mesmo. Muito obrigado a vocês, obrigado a todos que estão nos acompanhando, e acompanhem mais, porque nós queremos fazer muito mais para trazer a vocês amostras importantes de exemplos de encontros de prática de gestão empresarial
que é justamente aquilo que nós procuramos fazer na vida, no nosso cotidiano dentro da FIA. E nascemos com excelência, com o símbolo da excelência e queremos manter assim. Então, muito obrigado a todos pela gentileza da presença, obrigado de novo, Giovana, obrigado, Gabriel, Luciane, mais membros da nossa equipe e a todos vocês. Um grande abraço. Obrigado. Beijo para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada a todos, boa noite. Maravilhoso. Maravilhoso.